és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos ter o privilégio de estar ouvindo uma mensagem de Deus, né? De uma mãe transmitindo para outras mães, tá? Então que você possa ser ricamente abençoado com a palavra, né, que a nossa irmã Luciana vai estar aqui transmitindo nessa noite. Amém? Desafio, né? Mas o Senhor, né, vem nos ensinando ao longo do tempo algumas coisinhas que eu quero compartilhar com as irmãs aqui. E muito a palavra de Deus fala com a gente, né, quando a gente se dispõe a ouvir o Senhor, o quanto a gente precisa melhorar em todas as áreas da nossa vida, né? E como mãe não é diferente. O título da nossa mensagem é Mãe segundo o coração de Deus. Eu sei que, como já foi falado aqui, nem todos que estão aqui são mamães. Algumas ainda vão ser, né? Em nome de Jesus. E temos homens aqui que vieram de mamães, né? Como o Edson falou, nenhum de nós estaríamos aqui se não houvesse a mãe, né? Então, a palavra do Senhor diz que nós somos o milagre da vida, né? Ser gerado dentro do ventre de uma mulher é um milagre, que o homem, por mais que ele tenta explicar, ele explica da forma lá, né, que ele acha, ele até tenta copiar Deus, mas é impossível. Eu tenho certeza que a vida em si, jamais o homem vai conseguir, porque há limites. Deus estabelece limites para o homem. A inteligência dele é muito grande, mas a de Deus é muito maior, amém? A sabedoria de Deus é muito maior, né? Então, cada um de nós que estamos aqui nessa noite é um milagre da vida, porque dentre milhões, Deus escolheu você para ir ali no ventre da sua mãe e ali crescer. E hoje está aí, né? Essa belezura, né, que Deus criou. Amém? Então saiba de uma coisa, você é um milagre. E se Deus permitiu você nascer, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Seja você homem, seja você mulher, né? Então, meditando um pouquinho sobre mãe. O que é ser mãe hoje, né? Numa geração que a gente está vivendo em pleno século 21, uma geração de pessoas muito violentas, desobedientes. Não é fácil, minhas irmãs. É fácil? Não é. Eu sou mãe de 3 filhos, né? E ainda nenhum deles ainda entrou plenamente na adolescência, ainda não cheguei lá. Mas já tem uma na pré-adolescência, que é a Emily. E de um tempo para cá, quando ela começou a mudar alguns comportamentos, até comentei com alguns irmãos aqui, e agora? Porque muitas vezes, como mães, a gente chega num ponto, e agora? Quando você sente fugindo das suas mãos, né, o controle. Então, nós vamos aprender aqui, em nome de Jesus, amém? Uma das coisas que eu estava meditando, parece que é mais difícil ser mãe hoje, né, do que antigamente. Mas será? Será que se nós fôssemos perguntar para as nossas mães, será que elas acharam fácil a missão delas de ser mãe quando nós éramos pequenos? Eu tenho certeza que não, meus irmãos. Porque mãe é uma missão, hoje até ouvi no rádio também falando sobre isso, é a maior missão na face da terra, é ser mãe. Não existe missão de rei, de autoridade máxima nessa terra que se compara ao papel de ser mãe nessa terra, porque é uma responsabilidade muito grande, diante de Deus primeiramente, depois diante da sociedade. Então, eu creio que sempre foi uma missão árdua de ser mãe, desde quando existiu o mundo, né? Eu me lembrando, né, algumas coisas que talvez vocês possam se lembrar aí também, como que era. Vamos colocar aí uns 50 anos atrás, 100 anos atrás, como que era a vida das mães nesse tempo, aonde não tinha água encanada, né? Aonde não havia, quem sabe, a luz ainda, com vários filhos,
Eram muitos filhos, com o pai na roça, tendo que acordar de madrugada, né, fazer comidinha para o marido, e ainda se esforçar para estar lá trabalhando junto. Para quê, gente? Para a luxúria da mulher? Para ele lá, né, se esbanjar nos prazeres dela que ela queria? Não. Para ajudar o quê? Quem mexe com roça ainda sabe, né, ele, né, um pouquinho o que é isso. Para pegar, né, o máximo, poder juntar ali aquele sustento do ano, porque era só aquela época de colheita que tinha que dar por o ano inteiro. E quantas famílias, gente, eu tenho, né, pessoas próximas a mim que sofreram por falta de não ter roupas para vestir, né, de receber apenas doações, do contrário, é aquilo ali, de não ter comida na hora certa, de ter que pedir os outros comida, quando não tinha que ver os filhos dormir com fome. Você já imaginou o que é para um coração de uma mãe isso? Será que a gente hoje pode dizer que hoje está mais difícil criar um filho do que antigamente? Pode estar, questões diferentes, mas eu quero colocar aqui em questão da missão de uma mãe. Não é fácil, sempre foi uma missão árdua mesmo nessa terra, de criar os filhos, né? Hoje, o que falta para nós hoje? Se for olhar, né, todos nós que estamos aqui, todos nós temos uma casa, amém? Temos uma caminha para dormir. Quando você acorda de manhã, você pode tomar seu cafezinho. Chega na hora do almoço, sabe que a comidinha vai estar ali pronta. Glória a Deus. E quantas vezes ainda insatisfeitos, né? Está faltando algo. Está faltando algo. O que é isso, gente, né? Tudo que talvez mães, anos atrás, queriam era ter alimento. Chegou na hora da comida. Meu filho, vem cá na hora da comida, ó, come à vontade. A gente vê, meus irmãos, que aqui, talvez no Brasil, também tem, e fora do nosso, né, outros países por aí, pessoas morrendo de fome mesmo, que não tem o que comer, está ali secando, desnutrido, com várias doenças, ali porque não tem o que comer. Então, vamos ser agradecidos a Deus, porque nós temos muito e não sabemos agradecer a Deus. E como que Deus deve ficar triste com isso? Aí, às vezes, olhamos a história da Bíblia, né? O povo de Israel lá naquele deserto, o povo que murmurava, mas por que murmuravam, né? Eles tinham tudo, Deus fazia coisas assim para eles, assim, ao vivo, eles viam. Como assim ainda também tinha que murmurar? E hoje, será que é diferente com a gente, né? Será que Deus não tem feito nada por nós? E ainda assim, murmuramos. Muitas vezes ficamos tristes, nos sentindo menos favorecidos do que outros. Não é assim que acontece conosco hoje também? Então, como ser uma mãe, voltando para o assunto mãe aqui, como ser uma mãe hoje, né, segundo o coração de Deus? Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmo 127, versículo 3. É um salmo que começa, eu vou ler o versículo 1, mas o nosso foco é o versículo 3, tá? Davi fala, na verdade que é um salmo de Salomão, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, meus irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão é o nosso trabalho como mãe, como esposa. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão é o seu trabalho como marido, como provedor do lar. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E o versículo 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, os nossos filhos são o quê? Para nós? Herança do Senhor. Na Bíblia, a linguagem de hoje fala que eles são presentes do Senhor, uma verdadeira bênção. Então, o seu filho, que já está nos seus braços ou vai chegar, lembra disso, vocês que vão ser futuras mamães, tá? Porque não tem idade para ser mãe. Hoje a medicina estabelece uma idade, passou de 35 é perigo.
O que dizer de Sara, há tantos anos atrás, né? Mais de 1.000, 2.000 anos atrás, de Sara? Não existe, para nosso Deus não existe limite quando Ele quer agir, porque Ele tem um tempo certo para todas as coisas, amém? Então, herança do Senhor são os filhos, presente do Senhor. Então, primeiro ponto, né, como ser uma mãe segundo o coração de Deus, tá, em cuidar do seu filho como presente de Deus. Como que eu e você temos olhado para os nossos filhos? Será que são presentes de Deus? Né? Imagine você aí ganhar um presente que você sonha, que está longe do que você pode comprar. Né? É um sonho seu. Nossa, eu sonho em ganhar aquilo. Nossa, o dia que eu ganhar aquilo, aquele, né, presente dos seus sonhos. Se você chegar a ganhar esse presente hoje, o que você vai fazer com esse presente? Qual a sua reação ao receber algo que você tanto desejou, talvez, sua vida toda? Qual a sua reação ao ver? Né? Como que você vai olhar para ele? Não, vai te arregalar os olhos, né? Nossa, encher os olhos. Como que você vai deixar ele? Será que em qualquer lugar? Se é algo tão valioso, você vai deixar em qualquer lugar? Como você vai cuidar desse presente? Essas são as perguntas de Deus para nós em pleno século XXI. Como? Como você recebeu o seu presente? Eu sei, meus irmãos, porque eu passei por isso, né? 3 vezes. Eu sei que logo após, logo que a gente tá com aquelas dores ali para ganhar o neném, né, Dalva? Quem ganha normal, né, sabe o que é isso, é dor muito forte. Mas quando aquela criança chora, ai, que alívio, né? Chegou meu bebê. Quando você vê a criança, passou. Valeu a pena. As dores, quem faz cesárea também, depois tem um processo, né, de recuperação. Mas vale a pena você pegar o bebê no colo e olhar. Nossa! Né, você fica ali, os pais, né, de primeira viagem principalmente, fica babando ali o tempo todo. E uma das cenas mais gostosas para os pais, pelo menos para mim, é assim, quando meus filhos estão dormindo. É muito gostoso, eles estão dormindo, você está ali, olhando para eles dormindo, descansando, né? É bom demais, gente. Então, às vezes nós recebemos ele com muita alegria, mas e depois com o passar do tempo? Né? Com as noites mal dormidas, porque a gente sabe, quando uma criança chega num lar, muda tudo ou não muda, gente? Radicalmente, muda. Nós pais ficamos perdidos um certo tempo até conseguir, né, ali equilibrar o tempo e aquela loucura. Mas isso também é propósito de Deus, meus irmãos, né? É propósito de Deus, porque até nessas coisinhas a gente aprende muita coisa. Só que nós, como seres humanos e mal, nesse meio termo, dentro de nós, cria uma certa rejeição a essa criança. Mudou tudo. E agora, o que fazer? Como a gente precisa voltar a ver nossos filhos como um presente. É presente de Deus, né? E depois, como que você olha, né? Logo que chega aquele olhar... Nossa, parece comigo. Nossa, parece com o pai, né? Aquelas emoções, aquele olhar. E com o passar do tempo, meus irmãos, quando começa a criança já a falar e falar palavras para você, te respondendo, que tipo de olhar que a gente começa a lançar para os nossos filhos? Eu fui confrontada com isso desde, não sei se foi ano passado, retrasado, que, ei, tipo assim, acorda, o que você está fazendo? Se tivesse uma câmera para filmar a gente, na hora que a gente está chateado com o filho da gente, eu acho que até nós se assustaria com a cara que a gente faz, o olhar que a gente olha assim como se fosse o pior inimigo da gente. É ou não é, minhas irmãs? A gente sabe que é assim. Vocês que têm filhos maiorzinhos, né, os pequenininhos ainda não, que está ainda, né, na belezura ali de estar curtindo, é muito bom. Mas chega esse momento que às vezes a gente vai sentindo ele perdendo eles das nossas mãos e a gente quer com a nossa própria força, né, ir ali e coisar, e às vezes a gente não adianta nada. E Deus deu a gente olhos para olhar assim para os nossos filhos. Imagina o que eles devem sentir, né? Não, Deus deu olhos para a gente olhar eles sempre, mesmo em meia obediência, né, pastor?
com o olhar dele. Será como que Deus olha para nós quando nós erramos, né? Você já imaginou isso? Se Deus olhasse com raiva de nós, acho que nós seríamos tudo consumido, né? Mas não, Deus não muda. Ele continua olhando para a gente com olhar de amor e mostrando para a gente se arrepender, né? Outra coisa, você vai deixar o seu presente em qualquer lugar? Hoje a gente vê que, pela correria que está, né? O tempo, os dias passando muito rápido, e a gente com 1001 coisa para fazer. Às vezes a gente, mulher, comenta que parece que 24 horas não está dando para a gente fazer o que a gente tem que fazer no dia. Às vezes a gente deixa o nosso presente em qualquer lugar mesmo. É mais cômodo, né? Um exemplo, a gente está fazendo as coisas de casa, vai lá, menina, liga lá a televisão, em qualquer coisa, nem sabe o que seu filho está ali assistindo, né? Aprendendo, e fica ali. Horas e mais horas. Temos hoje também o computador, jogos, onde filhos, meninos, às vezes pequenos ainda, ficam ali, ó, horas e mais horas, enquanto a mamãe, tá quietinho, tá bom, né? Deixa eu fazer minhas coisas tranquilas ali. E a gente não sabendo. Que maldição que você tá deixando entrar para a vida dos seus filhos e para a sua vida também. Porque quando é pequeno, talvez você não vai ver muita coisa. Mas quando começar a crescer, ter algumas atitudes, você, mas onde você aprendeu isso? Vai lá sentar com ele e ver os desenhos que ele está assistindo. Vai lá ouvir o que ele andou ouvindo anos e anos. Então, meus irmãos, não vamos deixar nosso presente em qualquer lugar. Vamos vigiar mesmo. O mundo está preparado para destruir você e sua família. Está preparado, esse sistema mundano não tem nada de Deus, nada. Você pode sentar com seu filho ali, ó, perto desses desenhos, não tem um desenho que aproveita. É sempre falando de dragão, é sempre falando de feitiçaria, é poderes, é bichos, é horrível. E a criança está se socializando com isso, está ficando normal. Sabe para quê? Para ela não ter medo. Mesmo quando vinham as coisas ruins sobre essa terra, quando for, né, aparecer o anticristo, as coisas estão socializadas já, está normal para ela. Então, vamos vigiar o que os nossos filhos, onde eles estão andando, né? Nossos filhos estão crescendo, começam a ter amigos, vigiar com quem está andando, o que está fazendo, ser supervisora mesmo, vai à escola. Eu também não vou à escola todos os dias, mas é bom, pelo menos uma vez por semana, 15 em 15 dias, você que tem os filhos maiorzinhos, né? Vai procurar como que está, conversar com a professora, procurar saber como seu filho se comporta. Isso é muito importante, meus irmãos, sabe por quê? Chega depois lá na frente, né? Lá na frente, você não tem mais o que fazer, sabe por quê? A Bíblia manda a gente ensinar enquanto é o quê? Criança. Enquanto é criança. Chegou adolescente, aí eu vou querer me meter na vida do meu filho, você acha que ele vai aceitar? Você sempre me deixou fazer o que eu queria, agora você quer? Agora sai fora, velho ou velha, que é assim que eles consideram, né? Quando chega uma certa idadezinha, se achando tal. Então, vamos vigiar, meus irmãos. Vamos vigiar os nossos filhos, não deixem em qualquer lugar. Hoje nós temos muitos recursos também cristãos, glória a Deus por isso. Né? Invista na vida espiritual dos seus filhos. Né? Passa coisas para eles poderem já aprendendo sobre Jesus, sobre oração. É preciso, porque se eu e você que somos pais não fizer isso, quem vai fazer? A educação Deus confiou a mãe e pai, não foi a vovó, a titia. Quem toma conta não, é mamãe e papai. Mas eu trabalho o dia todo. Chega em casa, prioriza então seu filho. Eu tenho um exemplo, tenho um exemplo lá na minha meu bairro lá, né, uma mulher, ela sempre precisou trabalhar. Ela ficava só o tempo, né, em casa com os filhos, né, da maternidade, sempre precisou trabalhar. Mas ela fala para mim, Luciana, quando eu chegava em casa, eu tinha a pia cheia de vasilha, a casa estava assim, mas a prioridade era os meus filhos. Eu pegava os meus filhos na casa da minha mãe, levava para casa e ali tinha o meu momento com eles. Ali eu cantava com eles, ali eu lia historinha para eles, eu brincava com eles e depois, às vezes eu ia dormir meia-noite, mais de meia-noite, porque eu sempre priorizei os meus filhos. E hoje, os dois são um rapaz e uma moça,
né, que não pensam em se desviar dos caminhos do Senhor, né, e estão firmes na presença do Senhor, porque Deus honra, gente, o esforço. Deus sabe da necessidade de cada um de nós, mas Deus sabe, Deus está vendo, né, o esforço que cada um de nós estamos tendo para educar os nossos filhos, e Ele protege. Quando você precisa ficar fora de casa o dia todo, Ele protege seus filhos, mas quando chegar em casa, priorize, fala de Deus para eles, faça a sua parte, porque Deus, Ele quer abençoar a nossa família, mas tem coisas que depende de mim e de você. Amém? Então, deixa eu me achar aqui. Vamos para o segundo ponto, né? Então, para ser uma mãe segundo o coração de Deus, vamos recapitular para a gente lembrar, é cuidar de seu filho como presente. Vamos repetir? Cuidar do meu filho como presente. Pode repetir vocês também que não tem filho ainda, tá? Porque vocês vão ter um dia. Então já pode começar a aprender. Esses dias eu ouvi falar e realmente, né? Todo mundo se prepara para ter uma profissão, para ser alguém. Mas quem se prepara para ser mãe e pai? Ninguém se preocupa. Aí quando chega, e agora eu tenho que aprender. E vai para os livros, e lê livro, e lê lá na internet, né? Mas é legal você que deseja ter um filho, espere no Senhor e vai se preparando, porque eu creio que se torna um pouco mais fácil, né? Apesar que a gente sabe que os filhos não tem receita para você educar filho, né? Mas algumas coisas dá para a gente aprender, né? João 15, versículo 5. Tá o segundo ponto. Para ser uma mãe segundo o coração de Deus. E pai também, né, gente? Esses pontos aqui servem para mãe e para pai. Para todos nós servem, né? João 15, versículo 5. Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora essa frase, gente, ó, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui está o nosso segundo ponto, ó, depender exclusivamente do autor do presente. Quem criou você? Você também é um presente para sua mãe. Foi Deus, né? Quem criou nossos filhos? Foi Deus. E eu creio que assim como cada aparelhinho vem com seu manual, né, de instrução, nós também, eu acredito que tem um manual de instrução. Então, precisamos depender de Deus. Não vai ter como eu querer copiar, por mais que eu veja alguém na minha família, ou próximo a mim, que é uma excelente mãe. Vou fazer igual para os meus filhos. Tem coisas que você até consegue, mas cada um, gente, é exclusivo. Você não é igual a outra mamãe, né? Seus filhos não são igual aos filhos dela. Então, precisamos depender de Deus. Pedir a Deus, Deus, como? Como eu devo educar a Emily? Como eu devo educar a Evelyn? Porque são diferentes. Eu tenho certeza que a mesma forma que algumas coisas eu abordo a Emily, eu não vou poder fazer a mesma coisa que ela, porque é diferente. Talvez ela não vai compreender. Então, olha como a gente precisa depender de Deus. Que Deus vai nos ensinar, né? Outra coisa que eu anotei aqui, às vezes, minhas irmãs, a gente repete muitas coisas erradas que fizeram com a gente, quando a gente era pequeno, né? E às vezes a gente precisa perdoar primeiro, para conseguir fazer o que é correto, tá? Porque muitas vezes eu me via fazendo coisas com os meus filhos que eu abominava em quem fazia comigo. Eu não gostava e eu estava repetindo a mesma coisa. E eu fui, Deus, mas por que? Eu não quero fazer isso, eu odiava isso, eu não quero fazer isso com meus filhos. E aí veio, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. E enquanto você não libera perdão, você continua repetindo as mesmas coisas erradas. Então, a gente não precisa repetir coisas que fizeram com você para os seus filhos. Você pode ser diferente. Agora, como isso? Dependa de Deus para fazer o melhor. É lembrar assim, ó, quando eu era pequena, eu gostava que alguém fazia isso comigo. Se eu fosse do tamanhozinho deles, é porque às vezes a gente não se coloca no lugar da criança, né? Mas muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar dela. Né? Se eu fosse ela, eu gostaria que minha mãe fizesse isso comigo.
Então faça com o seu filho o que você gostaria que os adultos, seus pais fizessem com você e não fizeram. Amém? Uma outra coisa que eu coloquei aqui que tá assim, hoje eu vejo no mundo que ao invés de estar ajudando, está prejudicando, é medo do mundo, medo do que está acontecendo no mundo. Hoje tem muitas famílias que às vezes nem pensam em ter filhos. Uma certa vez eu ouvi uma mulher até da minha família falar comigo assim que falo mesmo para os meus filhos, não tenham filhos, porque filho é problema. Enquanto você não tem filho, você não tem muita dor de cabeça. Eu fiquei assim, porque às vezes são pessoas, como você vai falar? Pessoas que estão normalmente tão formadas naquilo ali, né? Mas isso é muito triste, gente, porque como a Bíblia fala, filho é bênção, é presente de Deus. É claro que dentro de uma família, dentro de um lar, e principalmente cristão, porque sem Cristo, como nós lemos aqui, não tem família que resiste, não tem filhos que sejam bênção, sem a presença de Deus, né? Então, hoje eu vejo que os cristãos que poderia, né, não, vamos orar, vamos ver quantos filhos Deus quer que a gente tenha. Não, já estabelece, é o máximo 2. Será que isso é vontade de Deus? Eu não estou falando para vocês encher a casa, mas será que não é legal orar a Deus? Qual é o seu plano para a minha família? Eu casei e agora? Qual é o seu plano? Porque Deus mostra, meus irmãos. Eu tenho certeza que Deus mostra. Quantos filhos que Ele quer dar para você, sabe por quê? Eu vejo que enquanto os cristãos estão tendo medo de ter filhos, por causa do que está acontecendo no mundo, pessoas que não têm Deus, nem família direito, não está nem aí. Está filho nascendo aí toda hora e dando para os outros e deixando por aí. E o mundo está enchendo de pessoas que não têm família. Né? A maioria, não totalidade, mas a maioria. Desses jovens que estão perdidos por aí, não tem família, ou o pai abandonou, ou a mãe abandonou, não tem estrutura, não tem Deus, não conheceu nada de Deus. E os cristãos que era para vamos ter filhos, para ser bênção, para ser bomba nas mãos de Deus, para destruir as fortalezas do diabo, não querem ter filhos com medo. Tá? Então, fica aí, né, para vocês orarem, né? Vocês estão no primeirinho, tem um monte na nossa igreja estão nos primeiros, né? Ora a Deus. Se Deus falar, não, filho, fica com só esse aí, que esse aí eu vou fazer uma bomba nas minhas mãos. Você prepara ele, porque é assim, gente. A promessa de Deus em Salmo fala que Ele quer usar nossos filhos como uma flecha que acerta o alvo. Amém? E outra coisa também, que a palavra de Deus fala para a gente, para não se conformar com este mundo. Então, a primeira coisa aqui que nós falamos, não ter medo do mundo, né? Em cima de depender de Deus. E a outra é não se conformar com o mundo. Ah, porque o mundo está assim, eu já tenho que me conformar que meus filhos também vão ser assim. Não. Em nome de Jesus, meus filhos não vão ser assim. Porque eu tenho um Deus no céu, um Deus que o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas Ele nos mantém de pé, em nome de Jesus, para cumprir os propósitos dEle. A Bíblia fala que é para a gente transformai-vos, né? A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que assim a gente possa experimentar. Quem sabe fala aí. É agradável. É muito além, gente, do que a gente... vida boa é boa. Perfeito. Imagine algo perfeito. Algo agradável, tudo que a gente sonha, né? Uma vida perfeita, não sem problemas, né? Todo mundo vai ter problema, mas perfeita diante de Deus, porque mesmo com as situações, às vezes, né? Com algumas dificuldades que a gente tem que passar nessa vida mesmo, a gente vai ter a paz de Deus, a alegria de Deus, e não tem vida perfeita melhor do que essa, que dinheiro não pode comprar, que bens não compra, isso que só o Senhor Jesus pode nos dar. Então, eu creio que Deus, Ele quer, gente, que se levante nesses últimos tempos, porque é o últimos tempos mesmo, uma geração de adoradores, que formam filhos para ser adoradores do Senhor nessa geração perversa, filhos que o Senhor vai olhar assim, não, esse aqui eu vou usar, sabe, não existe o escolhido, todos nós somos escolhidos
desde o ventre da nossa mãe, se Deus permitiu o seu filhinho lá, né, ser crescido no ventre da sua esposa, no seu ventre, mulher, porque ele ou ela é escolhido de Deus para ser bênção. Cabe a mim e você fazer o nosso papel como pai, como mãe, porque o dia que Jesus voltar, ele vai pedir vocês, a mim, ei, cadê os presentes que eu te dei? E eu tenho certeza, gente, que tudo que a gente quer é chegar diante de Deus e falar, Senhor, está aqui, ó. Toma, Senhor, são teus, né? Eu trouxe eles para o Senhor, o Senhor me deu, eu cuidei, zelei, mas eles estão aqui, ó, eles são teus. Amém? E eu tenho certeza, meus irmãos, se a gente fizer a nossa parte, Deus é fiel. Ele diz na palavra dele que aquele que ensina, né, a criança o caminho que deve andar, que até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, seja você e eu um exemplo para os nossos filhos. Não vão também querer só inculcar, é porque você tem que ser assim, é porque você, né, é assim, porque senão esse mundo, seja eu e você exemplo, para que eles vejam. Não, realmente, olha para a vida talvez do vizinho, do lado, olha a vida dos meus pais, que eles não vejam só as nossas palavras, mas a nossa vida com Deus, para que eles possam desejar também. E uma coisa para finalizar aqui, você e eu, às vezes, a gente não tem essa noção. Isso veio na minha mente esses dias. Imagine você saindo de casa com sua família, passando na sua rua ali, e alguns vizinhos seus na varanda, em algum lugar, olhando, você saindo com sua família. Você acha o que eles pensam de vocês? Nossa, que família! Ou será que eles se alegram ao ver sua família sair? Com certeza, meus irmãos, se você é alguém que honra a palavra de Deus, alguém que teme ao Senhor, os seus vizinhos, sem você falar uma palavra, vai olhar sua família saindo de casa. Essa família aí, por causa do nosso Deus, você testemunha para eles sem uma palavra. E é isso que Deus quer para a minha família e para a sua também. Ser exemplo nessa geração. Porque é muito triste ver famílias, ninguém se alegra. Quem se alegra quando ouve que alguém separou, que alguém saiu de casa, que alguém deixou os filhos? A tristeza, porque isso é plano do diabo, não é plano de Deus. O plano de Deus é que a família fique junta ali na presença do Senhor, até que a morte separe. Né? Então eu quero dizer uma palavra para nós, né, como pais. A maior riqueza e herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não são bens. É o Senhor. Tem a música que nós cantamos, Tu és a porção da minha herança. Sabe por quê? A Bíblia mesmo fala que os bens dessa terra, traça, corrói, né? A ferrugem corrói. Pode vir um ladrão e roubar tudo, vir um golpista passar a perna e pegar tudo. Mas o Senhor, quem pega? Quem vai roubar? É valor eterno, é um valor eterno e muito alto, que está lá no céu mesmo, né? Não pode estar nessa terra, não, um valor eterno. Então, a herança maior que você pode deixar para os seus filhos é o Senhor Jesus, é a comunhão com Deus. Então, eu quero falar aqui para os homens, tá? Vale a pena, homem, você trabalhar, né? Às vezes o mês inteiro, de suado ali, chega no final do mês, paga aqui, paga ali na farmácia, paga ali na roupa, paga no calçado, e às vezes não fica com nada. Ai, meu Deus, não sobrou nada. Mas seja feliz porque você tem uma família. E um dos maiores presentes que Deus poderia dar para nós é uma família. Você tem uma família. E por mais que às vezes a gente como mulher, né, não reconhece isso, Deus, Ele vê tudo. Ele reconhece e Ele honra. Assim é você também, mulher, né? Às vezes a gente já acorda, né? Tem que fazer devocional primeiro. A gente, quando não faz, ó, nada dá certo, tá? Mas aí acabou ali, já vai, cuida de menina, cuida de casa. Algumas trabalham fora, né? Depois chega em casa, tanto cansaço, tem que cuidar de casa, cuidar de menina, cuidar de roupa, cuidar de tudo. Mas vale a pena porque você tem uma família, tá? Então, vale a pena, mesmo cansada às vezes, né? Mesmo não se sentindo muito bem, tem que estar ali fazendo as coisas.
Mesmo que às vezes o seu marido não te vê, não vê o seu esforço. Às vezes você faz tanta coisa quando você deixa de fazer uma coisa, né? Uma vez, foi a Ivone que falou isso, muito interessante, que o serviço de casa é assim, né? Enquanto você está fazendo, ninguém vê, mas deixa de fazer. Deixa um dia sem fazer para você ver quanta coisa aí todo mundo vê. Mas ninguém vê quando você está fazendo. Mas eu quero dizer para vocês, né, para mim também, que nosso Deus, nosso Pai, Ele vê a todo momento, você mulher, você homem, trabalhando ali, suando, fazendo o seu melhor. E faça mesmo, porque é para Deus. E Deus te honra, em nome de Jesus, amém? Que as irmãs fechem os olhos, eu quero nessa hora, né, orar, agradecer a Deus pela essa palavra dEle no nosso coração. Que o Espírito Santo do Senhor continue a falar, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela é muito, muito mais do que a gente fala aqui. O Espírito Santo de Deus essa semana continue a falar no seu coração, no meu, nos ensinando, né, meu Pai, a cada dia, a amar os presentes que o Senhor tem nos dado, os nossos filhos. Mesmo você que ainda não é mãe de ventre, você pode ser mãe de coração. Quem sabe de sobrinhos que estão ali ao seu redor, dos seus vizinhos que estão ali, sem aquele amor de mãe, você tem o amor de Deus no seu coração. Você pode fazer a diferença, dando amor a eles, falando um pouquinho de Jesus para eles. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Que nós não viemos ter medo de viver nesse mundo, Pai, que está caminhando para a destruição, sim. Mas o Senhor é maior do que este mundo. O Senhor é muito maior do que qualquer sistema mundano, Pai. E nós declaramos em nome de Jesus que esse sistema não vai ter poder sobre a nossa família, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia, que nos ajuda, e nós queremos nos levantar diante do Senhor para lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família. Ó Senhor, nos tira, né, dos nossos momentos de conforto, de acomodismo, Pai, que nós vamos regaçar nossas mangas e dobrar o nosso joelho e orar mais dentro da nossa casa, orar mais pelos nossos filhos, vigiar, Senhor, onde nossos filhos estão colocando os olhos, o que eles estão ouvindo. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria. Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqui diante do Senhor cada família, nos dê sabedoria a cada tempo, Pai. A cada tempo nos dê sabedoria para fazermos a Tua vontade. E assim, Deus, eu creio, como Tua palavra diz, aquele que me ouvir comerá o melhor dessa terra. E assim, Senhor, nós queremos tomar posse dessa promessa do Senhor, fazendo a nossa parte, Pai, e assim desfrutar do melhor do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, te entregamos as nossas famílias, Pai. Toda honra e glória realmente pertence unicamente ao Senhor, dono das nossas vidas. Te agradeço por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém.